Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Antes de apresentar a minha convidada desse episódio, que é uma querida amiga, uma profissional brilhante, eu queria agradecer ao nosso patrocinador desse episódio, que é o Resiliência Humana, um grupo de mídias com milhares de seguidores ao redor do mundo, que traz uma ideia de desenvolvimento humano através de mudança de atitudes diárias, né, para que a gente possa ter uma postura mais positiva em relação à vida, né, principalmente através desse livro, Minha Gratidão Diária. Se você escanear aqui esse QR Code, você vai ter acesso a esse livro e ele vai te ajudar através de textos curtos e fáceis a ter ali uma atitude de gratidão, né? Mesmo diante de situações desafiadoras. Tenho certeza que você vai gostar. Ele é do autor best-seller Robson Amushi, meu grande amigo, tá bom? E hoje trago aqui para você uma querida amiga que é educadora física, profissional do movimento, ela é empresária e ela é idealizadora do método Move Flow. E ela vai explicar para você o que é isso. Fernanda Vancini, seja bem-vinda, maravilhosa. Linda, 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 que hoje veio assim para acabar com a audiência. Belíssima, maravilhosa, linda, linda, linda. Seja bem-vinda. Tinha que vir à sua altura, né? Você que é maravilhosa. A gente se fala no WhatsApp, né? Oi, maravilhosa. Oi, maravilhosa. É bom porque a gente se ajuda, né? A gente se ajuda. Eu falei, não, eu preciso realmente corporificar com vestimenta a caráter desse podcast. Linda. Parabéns pelo podcast, parabéns Obrigada. por tudo que você está realizando e tudo que você está ajudando tantas pessoas a fugirem do burnout. Então é uma honra estar aqui. Eu que também sou propagadora, né, do autocuidado, da saúde, do bem-estar. A gente tem muita coisa em comum, né? Então, obrigada. De verdade, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, Fê. Obrigada por estar aqui. Eu sei que a Fernanda é uma empresária de sucesso, faz mil coisas aí, tem múltiplos papéis, né? E eu sei que para você estar aqui, você também abriu mão de outras tantas coisas. Então, eu queria te agradecer demais. E eu queria que você explicasse, então, para a gente. Você está aí com essa bolinha maravilhosa que eu adoro e que eu uso. Quem já assistiu às nossas lives sabe do que eu estou falando, mas para quem ainda não te conhece, eu queria que você explicasse o que é o método Move Flow. Tá, vamos lá. Bem, o método Move Flow, de uma forma resumida, ele é como se fosse uma liberação miofascial através do movimento. O que é isso? A gente tem no nosso corpo, além dos ossos, órgãos, tendões, músculos, a gente tem uma camada que eu chamo de roupa interna, que é a fáscia. Então, recobre todas essas estruturas e dá liga a elas, e que era negligenciada. Para ficar fácil, quando a gente compra carne do mercado, tem aquela película branca que a gente fala, nossa, olha o colágeno da carne. É essa camada que é o colágeno ao redor do músculo, que é o que a gente chama de fáscia muscular, que junto com o músculo forma a miofáscia, né? Que a gente chama que a tal da liberação miofascial é nessa miofáscia. Só que o método Move Flow, ele trabalha além da miofáscia, a fáscia. E qual é a diferença? A densidade disso dentro do corpo. Para ficar mais simples ainda, quando a gente pega aqui no nossa pele, a gente tem essa camada que desliza, né? No braço. Essa camada fofa dentro do nosso corpo é como se tivesse um algodão doce. Esse algodão doce, ele precisa ter movimento. E às vezes as dores que a gente tem é porque essa camada cola no músculo e não tem movimento, fica rígido. Exemplo, se você estiver pegando no seu braço direito, justamente por causa de celular, provavelmente essa musculatura do antebraço deve estar rígida, deve estar mais colada. Mais rígida mesmo Toquem do que do lado direito e do lado esquerdo para vocês perceberem a diferença. Provavelmente o lado direito, até o meu faz até uma lombadinha, faz um ploc, 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 porque tá aderido. Se você vai no lado esquerdo, se você é destro, provavelmente vai estar muito mais livre. Essa rigidez do lado direito, quando não tratada com estímulos adequados de movimento, isso vai virando como se fosse um grude, fica colado. Aí essa cola daqui começa a colar o bíceps, que começa a colar o peitoral, que começa a colar o pescoço. E começa a deixar também a sua respiração curta. E aí você vai num médico mais tradicional, que não vê o corpo de forma global, vê o corpo ainda de forma isolada, ele vai falar que você tem uma síndrome do túnel do carpo.
Ao invés de falar para você que você tem algo na sua fáscia, porque é pouco explorado. Ainda até na medicina, né? Eu que converso muito com médicos que estão ainda estudando, profissionais da saúde como educadores físicos, que é o meu principal público, fisioterapeutas também. Na faculdade não se fala ainda disso. Então, Mesmo quando atualmente. eu conheci você, Fê, você, né, me explicou o que era, né, o método e tal, eu nem lembrava que existia fáscia muscular, né? E agora, por exemplo, que você está falando de tocar e tal, eu tô aqui pensando, falei, gente, eu quando tocava aqui, eu pensava que era músculo, né? Eu pensava no músculo, fofa, não né, pensava na camada Sim. fofa, na fáscia, né? Sim, e quando você deve ter feito aula de anatomia, óbvio, ali de dissecação, né? Uhum. Na faculdade de educação física eu também fiz, tinha um laboratório. Só que eu, na faculdade, vi aqueles cadáveres já ressecados. Você nem vê essa fáscia fofa. Igual na carne do mercado, você só vê a fáscia muscular. Uhum. Essa fáscia fofa, por que a gente não vê, mesmo na carne que a gente compra ou em dissecação, para quem estuda isso? Você, quando coloca em contato com o corpo, ou pega o cadáver fresco, e quando você corta, quando entra em contato com o ar, a fáscia, por ter muita propriedade mais aquosa, ele ao entrar em contato com o ar, aquilo evapora, tá? Desculpem aí os termos para quem estuda isso, mas eu vou ser bem simples, né? Para vocês entenderem. Então muda a textura, já não fica mais fofo. A gente só consegue ver a fáscia como ela é viva com tipo de câmeras específicas que mostram aquilo aumentado. E tem imagens disso que foram colocadas em congressos a partir de 2007. Então o primeiro congresso internacional de fáscia foi em 2007 em Boston. Ou seja, é muito recente. Não é algo que é um campo de estudo de muitos anos. E quando era muito estudado, era muito na terapia manual. No movimento, é mais recente ainda. A gente tem alguns marcos de alguns livros, que são até a base do meu estudo, que tem o livro Anatomy Trends, que é um livro que ele é da década ali de mais ou menos 2000, de 2010, então é bem recente. Eu posso estar enganada, tá? Para quem estuda isso, talvez seja um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas por aí. A gente tem outras literaturas, como do Dr. Robert Schleip, que é um alemão, que é um cientista, que fala muito sobre isso e que também é nessa época, ou seja, é muito novo no movimento. E aí o que aconteceu? Em 2013, eu tive meu primeiro contato com a fáscia. Só resumindo, eu venho da educação física do fitness, eu venho das aulas de ginástica, aulas em grupo, então dei aula de tudo que vocês podem imaginar da grade de aulas de ginástica, então sempre fui ligada com música, dancei por muitos anos. Bailarina de televisão, ela dançava no programa do Gugu, maravilhosa. Eu só ia falar que eu umas dancei. fotos suas que são incríveis, Fê, maravilhosas. Eu dancei por 12 anos, desses 12 anos, 4 eu dancei no programa do Gugu, quando ele estava na Record, então não sou da época da Taça, tá, gente? Sou um pouco mais jovem, então sou da leva da Record, e foi um privilégio muito grande trabalhar com ele, um grande comunicador, aprendi muito com ele, mas além desse período como bailarina do Gugu, eu também trabalhei como dançarina em casas noturnas de São Paulo, inclusive uma aqui perto de onde você tá gravando o podcast, veio o flashback vindo pra cá, e foi onde eu até conheci meu marido, que é DJ de música eletrônica. Que legal! E eu dançava de tudo, eu dançava música eletrônica, hip hop, já passei pelo axé, já passei por todo, já dancei com o Leonardo também, no balé do Leonardo, um período, então já dancei de tudo, assim, fiz de tudo dentro da dança. E aí o que aconteceu é que eu, como toda a história triste da bailarina, da dançarina, que dançava de salto alto, toda produzida, eu me machuquei dançando. Machuquei entre aspas. Depois, quando eu fui estudar a fáscia, que eu fui entender o que realmente aconteceu comigo. Eu comecei a dançar aos 17, profissionalmente, e eu travei da coluna dançando até nessa casa aqui perto, que hoje em dia não existe mais, que é a antiga Easy. Eu travei dançando numa noite. E aí, como toda noite que eu fazia isso e que eu chegava travada em casa, eu tomava o meu remedinho para relaxar o músculo. Eu tinha na faixa ali dos 23. Teve um dia que eu não levantei da cama. Eu fui me rastejando e não consegui sair da cama. Eu gritei pra minha mãe, falei, mãe, não consigo me mexer. Ela me levou no osteopata, a primeira vez que eu tive contato com isso. E era um japonês, e ele falou assim, menina, você tem 2 hérnias de disco na sua cervical. E aí, quando eu fui ver, eu tinha, além de 2, tinha 3 na cervical e tinha um famoso bico de papagaio na lombar. Mas as dores eram muito mais em cima. Enfim, fingi que naquilo não estava acontecendo. Fiquei 1 ano negligenciando essa dor, porque eu falei, se eu for no médico, ele vai mandar eu parar de dançar. E na época eu só vivia da dança. Eu já tinha me afastado da área do fitness, trabalhava só com dança, com eventos também, trabalhei muitos anos com eventos, recepcionistas de feiras e eventos. E aí, depois de 1 ano, não teve jeito, tive que ir no médico, fui no ortopedista, ele falou que se eu não parasse de dançar, eu ia ser uma futura operada de coluna. Ai, ai, ai. Eu saí em prantos do médico. Ele falou, não, eu não posso, eu só vivo de dança, não sei o quê. Eu já estava namorando com meu marido, saí em prantos, aí eu
não contente, falei, não, vou ouvir uma segunda opinião. Minha mãe também falou, vai ouvir outra pessoa. O segundo falou, olha, você até pode continuar, mas aí você não pode treinar isso, aquilo, evita tal. Tipo, como se eu tivesse que parar de fazer movimento e começar a parar de dançar. Aí eu fui no terceiro, eu não fiquei contente, fui no terceiro. Era um japonês. Ele falou assim, menina, você pode fazer tudo o que você quiser, só que você tem que dosar. Você tem que escutar o seu corpo. Foi a primeira vez na minha vida, eu que vinha de um mundo da estética, do treinar para deixar o corpo bonito ao invés de saudável, mesmo sendo da educação física, foi a primeira vez que eu escutei alguém falar, escuta seu corpo, vai até onde ele te permite. Foi libertador ouvir essa frase desse médico. Eu nunca mais esqueci dele. E aí ele falou, começa a procurar uma outra forma de você trabalhar que não exija tanto do seu corpo quanto a dança. Faz alguma coisa paralela e que você possa fazer até o resto da sua vida. O que veio na minha cabeça? Pilates. Eu que vinha da área do fitness, eu pensei, se eu voltar a dar aula de ginástica, eu vou me machucar. E aí eu lembrei do Pilates. O Pilates era muito caro na época que eu fiz faculdade, eu conhecia algumas metodologias, ainda estava começando o boom do método Pilates no Brasil. E aí eu fui numa grande escola, na qual eu sou certificada internacionalmente, que é a Stott Pilates, é um método canadense super famoso, é uma das escolas pioneiras de Pilates no mundo. E lá eu me especializei e descobri lá dentro que, além de eu cuidar de mim, eu podia cuidar dos outros, me apaixonei e comecei a dar aula para professores, porque viram que eu tinha um talento para falar. Eu sempre fui boa de falar, sempre falei bem. Fui sempre meio cara de pau de falar, sabe? Chegava, conversava, então... e eu gostava muito, eu vivia muito o Pilates, porque tava me transformando. E tudo que transforma a gente é mais fácil da gente propagar. E me apaixonei por aquilo, comecei a dar aula para professor, depois que eu me certifiquei, aí eu falei, caramba, eu amo dar aula para professor. Legal. Só que eu ficava indignada com uma coisa, Ana, porque eu fazia o Pilates, eu estava na melhor escola, com os melhores profissionais, e minha dor não passava 100%. Eu achava que pelo Pilates ser tão bom, conhecido como um método que os médicos recomendam até, né? Faz Pilates, porque o Pilates é bom pra coluna, o Pilates é bom pra dor, o Pilates é bom pra isso, pra aquilo. Eu falava, por que eu, que tô aqui no melhor lugar pra estar curada... Sou jovem, eu tinha 24, 25 nessa altura, não estou curada ainda. Ficava indignada. E fora isso, eu ainda fazia acupuntura, fazia outras coisas paralelas. Fiz RPG tradicional. E aí, eu ficava indignada, não melhorava 100%, ficava ali sempre 60%, 70%, mas sempre tinha uma faca ali na minha escápula. Em 2013, quando eu fiz um curso que estudava a face em movimento, que era sobre isso, foi libertador, foi tipo um divisor de águas. E aí, nesse dia, eu saí sem dor do curso que eu fiz. E o curso não usava uma bola como essa, usava uma bola, aquelas bolas que a gente chama de overball no Pilates. Tem a bola suíça grandona, que tem nas academias, e tem a overball, que é uma bola mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, e que ela é lisa. Tá. Sabe? É tipo essa lisa, tipo essa só que maiorzinha. Tá. Quando eu abri o peito, e o Pilates que eu estudei, tinha muita coisa de trabalho core, fecha a costela, aquela coisa da aula até de balé, de dança, que fecha a costela, contrai abdômen, contrai glúteo. Então, ainda era assim na época que eu fiz, não que o Pilates seja isso, tá, gente? E aí, o que aconteceu é que eu abri o peito pela primeira vez. Foi como se eu tivesse respirado. Tava afogada dentro de mim e eu me libertei de um afogamento com esse treino. Eu só queria sentir aquilo de novo. Eu sou do tipo que eu sou assim. Eu primeiro preciso sentir para fazer sentido. Depois eu vou falar dessa frase. E depois eu vou entender. Então, eu sou uma pessoa muito do fazer, do sentir primeiro. Depois eu vou estudar para saber se o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo tá certo, tem embasamento. E eu acho que isso é uma coisa muito que vem da dança, o dançar conforme a música. E uma coisa que tem de diferente no meu estilo de dança é que a minha dança não era uma dança coreografada na maior parte do tempo. Eu dançava freestyle. Então, era assim, o DJ toca e você dança. Era o Se Vira nos 30, toda noite. Não era coreografado. Eu fiz poucas coisas coreografadas na minha vida. É mesmo? A maior parte da minha carreira como dançarina foi freestyle. Que demais. E isso me deu uma bagagem que muita bailarina... Que criatividade, dança... improviso. Total. Um poder de improvisação enorme. Tipo, toca e se joga. Eu já cheguei a fazer... espetáculos, assim, de dança, de várias coisas que eu e as pessoas que dançavam comigo, a gente parecia que estava coreografado, porque era uma sinergia tão grande, sabe, entre as pessoas que trabalhavam comigo, o DJ, o estilo de música. Quando eu dançava com meu marido, então, o pessoal pensava que era tudo ensaiado, e não era, ele sabe, você sabe o que vai tocar. Não, é porque eu tô tão conectada que legal, que você dança conforme a música. E isso foi uma coisa que eu comecei a colocar meu tempero. Eu estudei um curso que falava disso, comecei a estudar aquele curso, só que
eu não tive mais contato com a fonte, porque era uma pessoa de fora do Brasil. Comecei a desenvolver do meu jeito. E aí eu comecei a colocar meu tempero, que foi começar a dar aula com música, usar a bola de um outro jeito. Comecei a estudar o embasamento teórico daquilo e coloquei algumas características minhas que vinham da fluidez da dança. Fui estudando e foi surgindo um método, mas eu achava que ainda era aquela outra coisa. Aí, isso foi em 2013, 2016, eu estava dando aula para professores dessa aula que eu dava. A Marcela Piston, que é uma amiga em comum, que você conheceu através de mim também, nesse nosso networking. Querida. Que é profissional do movimento também, ela foi fazer uma aula e ela tem um olhar, assim, de enxergar coisas além do alcance. Ela falou, Fê, isso é um método, você precisa criar isso. E eu te ajudo a divulgar, porque eu coordeno um congresso de Pilates, e a gente gosta de trazer sempre coisas novas, e eu já vou te colocar nesse congresso, se você lançar isso. Aí eu, método? Nossa, mas eu nunca imaginei criar um método. Só que eu tinha um estúdio de Pilates, e com essa técnica, e o estúdio bombou muito rápido. Eu aliviava as minhas dores, as dores das pessoas muito mais rápido. Tanto que até a minha jornada com o empreendedorismo foi muito de ser inovadora, de ser visionária, de ser destemida. Então, eu já quis lançar o meu estúdio com uma coisa nova, que foi esse treino. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, é um método. E eu não tinha noção. Aí, tira isso da sua cabeça e põe no papel. Aí, a primeira coisa, o nome, Move Flow. Tem que ser coisa que seja de movimento e que tenha fluidez. Aí surgiu o nome. E aí eu conheci essa bola. Isso foi em que ano? 2016. 16, aí o curso foi em 2017. Nesse meio do caminho, eu conheci essa bola especificamente, que essa é a cereja do bolo. Porque a overball é grande. O nosso corpo, se a gente for pensar na anatomia, a gente vê ele, até mesmo no esqueleto humano, nada no nosso corpo é linear. Só que a ginástica tradicional, os movimentos, pensando em biomecânica, a gente sempre trabalha o corpo de forma muito linear. Se a gente for pegar a fatia de quantos de movimentos numa aula de movimento as pessoas fazem, de flexão, extensão, de torção, flexão lateral, sempre o plano frente e trás é o que a gente mais usa. Só que a vida, os movimentos do dia a dia são todos espirais, eles não são lineares. E aí, comecei a conectar as coisas. A fáscia, ela não é linear. Se você pensar que ela é um algodão doce, essa fáscia fofa, que é onde está o segredo do Move Flow e do treino da fáscia, ela é multidirecional. A bola overball ou a bola suíça, elas são lisas. Quando eu encontrei essa bola e eu experimentei ela, eu falei, gente, é a pecinha que estava faltando. Porque além dela ter um tamanho menor, você consegue esvaziar, que nem bola de futebol, coisa que as outras bolas de liberação miofascial, até rolos de liberação miofascial não fazem. E você consegue adaptar para pontos do corpo. Então, a gente consegue colocar nas costas, a gente consegue colocar no peito, a gente consegue deitar, a gente consegue sentar. E a gente consegue trabalhar muito mais partes do corpo que aquela bola grande que não dá para encaixar, ela não trabalha. Fora que ter os cravinhos, para você trabalhar a face, a gente precisa de um estímulo que a gente chama de, o nome bonito é cisalhamento. Então, eu tenho que entrar em contato com a pele e cisalhar, que significa... É um deslizamento meio diagonal, multidirecional, né? A tradução disso. A bola, quando ela é lisa, ela escorrega, ou ela só arrasta. Essa bola, ela encaixa, ela arrasta e desliza e cisalha. Ela faz o movimento ideal, né? Para ficar mais fácil, é como se fosse o efeito das agulhas da acupuntura. É comprovado cientificamente que a agulha da acupuntura, ela age na fáscia. E por isso que dá tanta reverberação. Por isso o relaxamento tão intenso da acupuntura. Exato. E os meridianos da acupuntura, eles linkam com a base do estudo que eu trouxe para basear o método Move Flow, que são os trilhos anatômicos, ou anatomy trains em inglês. Que é um conceito de um mapa corporal do Thomas Myers, que é um americano, que eu digo que ele é o cara que propagou o termo fáscia para o Ocidente. O Oriente, nas técnicas tradicionais chinesas, o yoga, a própria acupuntura, artes marciais já estimulam a face. Aliás, a gente já trabalha a face em várias metodologias, mas de forma empírica e inconsciente, né? Mas o que acontece é que o Oriente, com essas técnicas, eles já trabalham a fáscia, só que eles não tinham embasamento científico. Veio Thomas Myers, que você conhece o método Rolfing? Sim. Que é de integração estrutural, que é um trabalho de fáscia na terapia manual, que estimula ela
ali nas mãos. E aí o Tom, ele dava aula de dissecação no Instituto da Ida Rolf nos Estados Unidos, e ele dissecando, ele percebeu que a gente tinha continuidades miofasciais, que são continuidades de face e músculo. É como se você tivesse, sabe, você compra uma peça do mercado, tipo, eu não sei, não manjo muito de carne, mas imagina que você tem o baby beef e aí você tem aquela peça inteira. Minha mãe vai me matar, eu não manjo nada disso. Eu também sou péssima de carne. Sabe quando você pega o pedacinho da carne e aí tem a carne inteira? Sim. Aquilo é uma continuidade miofacial, porque aí tem fáscia, músculo, aí às vezes tem um pouco do tendão, do ligamento, então é a continuidade. E aí ele começou a mapear o corpo em linhas. Por exemplo, tá? Que nem eu falei pra vocês, o dedão, que é a linha aqui do celular, vou falar muito disso que é mais prático, né? A gente tem uma linha, um trilho anatômico que pega do dedão, pega aqui essa lateral do braço, pega o bíceps, pega o peitoral menor e se liga com as suas costelas. Então, se a sua respiração estiver curta, o seu dedão vai ficar comprometido. Ou o contrário acontece. Se você trabalha muito no celular, a sua respiração fica curta. Por conta dessas continuidades. Olha que interessante. E hoje em dia, tanta gente sofrendo de dores, de contraturas, de desconforto nessa região. E aí falam que a respiração tá curta e tem tudo a ver, né? E às vezes, sabe aqueles formigamentos que as pessoas têm no braço e que às vezes confundem até com questões neurológicas? Muitas vezes é uma compressão neuromiofacial. E que dá esse tipo de formigamento que lembra até doenças neurológicas. Que se o profissional não tiver esse entendimento, ele pode dar um diagnóstico errôneo. Sim, esclerose múltipla, e AVC, uma neuropatia. E olha só que interessante, como a gente fala muito dos transtornos mentais em comum, que eu comecei a perceber que várias pessoas com transtornos mentais melhoravam muito com o método MoveFlow também. Eu, inclusive, chegaram a desconfiar que eu tinha fibromialgia, porque eu tinha dores tão intensas que as minhas hérnias na cervical não justificavam. As pessoas acham que ter hérnia é diagnóstico, e não é. Se a gente for colocar as pessoas para fazer exames de ressonância magnética, todas as pessoas praticamente têm hérnia de disco em algum ponto da coluna, mas o osso não dói, gente. O que dói é o que está ao redor. E o que está ao redor é justamente a fáscia que recobre o osso, a fáscia que está entre os ossos, entre os corpos vertebrais, e essa fáscia que liga das vértebras até o corpo como um todo. E, na verdade, a hérnia ela acontece de fora para dentro, porque, primeiro, a forma do seu corpo, que é moldado pela fáscia, alterou pelo uso inadequado do corpo, posturas erradas, treinos errados. Ganho de peso. Emoções, como você fala muito bem. A fáscia guarda nossas emoções, aquilo vai mudando de forma e isso muda a posição dos ossos. Tanto que, se a pessoa começa a fazer um trabalho como o MoveFlow e de repente ela tem uma hérnia de disco, isso aconteceu comigo, eu tenho a ressonância de quando eu comecei a treinar fáscia e depois de alguns anos. A minha hérnia, ela regrediu para protusão e depois ela virou abaulamento. Ou seja, ela voltou para o primeiro estágio, que é o abaulamento. Que incrível. Eu consegui reabsorver a hérnia por conta da descompressão que o trabalho de fáscia proporciona. Mas é o trabalho de fáscia do jeito que a gente faz com o método MoveFlow. Sim. Não é liberação miofascial, que é local. Liberação miofascial é local e trabalho de estímulo de fáscia, ele é o todo, é o corpo inteiro. É diferente. Eu queria que você explicasse então pra gente, você falou que a fáscia muscular, ela sofre com as nossas emoções, ou ela responde através o estímulo, né, emocional. Eu queria que você explicasse mais sobre isso. De que forma, então, a fáscia se molda aí as nossas emoções? Tá. A gente tem várias linhas de entendimento das emoções, né? A gente tem a linha que ela é mais voltada com viés psicológico, tem uma linha mais para neurociência e tem uma linha mais do corpo. A linha que eu vou falar para vocês é do corpo, e todas elas estão corretas. Tudo depende do ângulo que você enxerga. Então, eu vou falar da via corpo. Via corpo, o que acontece? A gente está aqui, né? E a gente tem um estímulo do ambiente. Qual que é o ambiente aqui? A câmera, as pessoas, se tivesse uma música, o tom de voz que a gente fala, isso tudo vai gerar um estímulo externo. Esse estímulo externo ele é recebido no nosso corpo pelos mecanorreceptores, que eles mandam uma informação via fáscia muito rápido para o nosso cérebro. E a gente não consegue perceber, é na velocidade do som. Os sistemas do nosso corpo, eles têm níveis de velocidade. Então, o sistema circulatório, ele tem um nível, o sistema neurológico, ele tem outro nível, e o sistema facial tem outro. E parece que
a velocidade de informação da fáscia, principalmente porque ela é líquida, bem líquida, é um fio desencapado. É como se o sistema circulatório neural eles fossem fios encapados, e a fáscia é um fio desencapado. Então é muito rápido. A informação vem muito rápido, a gente não consegue perceber, sabe? Então a gente não consegue nem controlar, é a nível inconsciente. E aí o que acontece é que se essa emoção vem para o cérebro, ela toma um significado, que aí você vai ter um comparativo com tudo que parece com aquilo que você está sentindo. E aí, se você estiver consciente daquilo, aí você pode dar um significado positivo ou não para aquilo, e você consegue ressignificar ou não aquilo. O que acontece é que, por ser muito rápido e a gente não se perceber, justamente não estar presente, a gente deixa passar e não ressignifica isso. E aí que vai dando forma para essa fáscia. Porque quando a gente sente principalmente uma emoção negativa, aquilo tem uma forma. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma informação de algo ruim, por exemplo, alguém faleceu na hora, tem uma forma. O que vai acontecer? Toda vez que esse corpo que tem essa forma dessa notícia ruim, quando eu tiver inflexão, algo no meu cérebro vai lembrar dessa informação que está impressa na minha fáscia, e se eu procurar abrir o peito, o meu corpo ele vai sentir uma dor. E aí, se eu for num médico, depois de ficar muito tempo assim prostrado, óbvio que vai dar alguma questão no meu ombro, na minha coluna. E aí, se eu não entender o corpo como um todo, entender a história da pessoa, não somente ficar pedindo exame, eu posso ter um diagnóstico errôneo, que não é multidisciplinar, e toda dor ela é multifatorial. Eu posso acabar não ajudando tanto aquela pessoa com aquela informação. Aí ela vai ficar tomando só remédio ou fazendo repouso, que é a pior coisa para ser feita. E aí aquilo nunca vai melhorar. Então, ela guarda naquilo. E aí, às vezes, ela vai fazer algum tipo de método que se a pessoa... Ah, não, essa pessoa tá assim. Aí vai num terapeuta tradicional do corpo. Sei lá, um fisioterapeuta, um educador físico. Aí a pessoa pensa, tá com o ombro enrolado. O que eu vou fazer? Vou treinar as costas para abrir o peito. Só que, se você entende sobre face, sobre esse mapeamento corporal, você começa a entender o corpo como um todo e vai trabalhando as extremidades, vai ressignificando isso. Você tem que fazer muito mais perguntas, escutar a pessoa, entender qual é a emoção que aquilo está guardando. E conforme você vai pegando mais intimidade com a pessoa, você acaba convivendo muito mais com seus alunos, com seus pacientes, do que às vezes a própria família, né? Que normalmente a gente que é profissional do movimento, a gente atende 2, 3 vezes por semana a mesma pessoa. E aí você tem que procurar entender ali a comunicação verbal, o que ele diz e o que ele não diz. E nós, como bons ouvintes e leitores do movimento, a gente começa a linkar a pessoa com a história dela, o que ela diz, o que ela não diz. E aí, através de uma aula global, a gente vai ressignificando o movimento e muitas vezes essas emoções que estão impressas, mesmo que a pessoa não verbalize, se você ressignifica esse movimento prostrado para um movimento que é fluido, que aceita, que acolhe também aquela flexão, mas que ele pode se mexer em várias direções, você tem uma mudança. E aí a pessoa aprende a lidar. E por isso que os médicos, vocês recomendam. Sim. Vai fazer exercício, vai fazer movimento. Porque o movimento não é só pro corpo físico. Não, de jeito Ele é pro nenhum. corpo físico, pro corpo emocional, pro plano espiritual. E tem uma frase muito bonita que diz que a face é como se fosse a nossa alma materializada. Eu adoro essa frase que você disse. E eu acho isso incrível, porque é justamente isso, dá forma, né? Conta a nossa história. E a gente, como um bom leitor, né, das pessoas, dessa alma, a gente começa a enxergar as pessoas de outra forma. Então, é um olhar mais global. E aí, o MoveFlow, justamente por ele proporcionar esse ambiente, ele dá muitos estímulos positivos. Como? Primeiro, falando dos princípios básicos do método MoveFlow, o que diferencia ele para ser um método e não ser só uma técnica ou um conceito. Ele tem música. Então, eu estudei música e aí eu fui realmente selecionando playlists que despertam intenções. Então, tem aulas mais introspectivas, tem aulas, sim, mais energéticas para dar vigor, tem aulas que são mais resilientes, que é mais ali, mistura um pouquinho introspecção e resiliência, tem aulas que são mais de tonificação, porque existe também, Ana, uma coisa importante, o tônus da fáscia. A gente pensa muito só na força muscular, mas existe um tônus da fáscia que é do nosso colágeno, mais a fáscia e mais o estímulo do ácido hialurônico do corpo, porque deixa eu contar para as mulheres aqui que nós produzimos muito colágeno e produzimos até o fim da vida, só que com estímulos mecânicos.
Então, se você se mexe, você vai produzir colágeno. Eu só né? descobri isso depois que conheci Fernanda Vancini, tá? Porque eu também não sabia disso, não. As pessoas acham que você envelhece e não produz mais colágeno. Você produz. O que você começa a reduzir a produção, na verdade, é de ácido hialurônico. Aí, realmente, você não produz tanto, você diminui a produção. Só que se você se mantém em movimento, e com movimentos principalmente que deslizam a face, que é onde tem mais ácido hialurônico, você se mantém hidratado por dentro. A gente fala que o movimento é o melhor hidratante corporal. Que é o hidratante de dentro, que não é a água que a gente bebe. Isso daqui é para homeostase, é para outras coisas. A água de dentro do corpo, que mora muito na fáscia, a gente é 70% água, mas não é a água que bebe, é uma água ligada que a gente tem no corpo e que ela precisa se movimentar. Se ela não se movimentar, ela fica parada, ela fica açucarada, porque o ácido hialurônico, ele é como se fosse uma molécula que tem muito açúcar e faz um efeito esponja, tem que fazer isso. O que faz o efeito esponja? É movimentar. Então, só fazer os procedimentos estéticos, ou fazer, por exemplo, para dor, injeção de ácido hialurônico, não resolve. O ácido hialurônico vai deixar aquela região lubrificada para que você ponha movimento, para você melhorar o deslizamento e você consiga fazer mais força e tônus muscular. E aí você precisa trabalhar esse tônus da fáscia junto com o músculo. Então, é uma coisa que vai muito além. E aí o Moviflow, por esse estímulo, ele trabalha um pouco dessas coisas. A música favorece. Outro ponto muito importante para estimular a face é respirar de forma consciente. Então, por conta da dança, eu já tenho uma postura muito retificada, né? Eu já tenho... A minha posição da minha coluna é bem retificada, né? E a gente, na dança, é muito incentivada a retificar mais, né? E ainda mais eu que dancei muito de salto alto, mais ainda. Então, o que eu tinha o maior desafio no Pilates? Era de respirar. Falavam pra mim assim, coloca as mãos nas costelas e respira. Eu ficava lá travada, não vai. Porque tem uma coisa que eu esqueci de contar. Eu tenho procedimentos estéticos por conta da época da dança. Então, eu já tenho prótese mamária, ou seja, 2 cicatrizes, e tenho lipoaspiração. Eu fiz prótese com 19 e fiz lipo com 21, Ana. Meu Deus! E olha que curioso, eu travei da coluna aos 23. Será que tem alguma relação? Será? Porque imaginem, quando a gente tem qualquer cicatriz, mesmo que você tenha uma excelente cicatrização, e eu tenho, é como se eu tivesse sempre um pregador aqui e nos buracos da minha lipo. E se você tem cesárea, se você tem cirurgias, que seja uma laparoscopia, a partir do momento que você interrompe a continuidade da fáscia, ela não retorna mais ao que ela era antes naquele lugar. É como se eu tivesse os pregadores aqui sempre. E aí eu preciso manter justamente essa fáscia mais funcional ao redor para melhorar esse deslizamento. Então, obviamente que eu tinha muito desafio de respirar, porque eu tenho furos de lipo no umbigo, no pubis, no meio da torácica e no meio do bumbum. Nossa Senhora. Agora, imagina a mulher que tem lipo, abdominoplastia, cesárea, prótese, procedimento no rosto, como que essa mulher está? Então, para que veio a respiração do Moviflow? Para eu colocar a bolinha e eu respirar nas costas. Eu tinha cãibra de respirar. Se eu respirava profundo, era tão rígido por dentro que eu não conseguia respirar porque travava. Ficava como se fosse um... É como se eu me sentisse sempre a vácuo. Sabe aquela coisa assim? Sufocada. Aqui, ó, em mim, era saltado. Muito saltado. Muito. Então, eu fui colocando a bola pra mim. Então, o método primeiro, ele surgiu pra mim. Ele não surgiu pro outro ou pra vender curso. Não. Eu fiz pra mim. Eu queria me cuidar. Então, eu coloquei a bola em pontos pra que eu respirasse melhor. Então, esse é o segundo princípio. Para você estimular a fáscia, precisa ter presença. Precisa ter consciência. Tanto que Moviflow, a tradução não é só mover fluido, é mover presente. O flow é de flow state também, estado de flow, estado de fluxo, estar aqui e agora, né? Não pensar em mais nada. E quando a gente pratica o Moviflow, você acaba concentrando tanto em você não consegue pensar nos problemas, nas outras coisas, ou se eles vêm, é como se você visse, tá bom, depois eu resolvo. Vem outro pensamento, tá bom, depois eu resolvo. Vou focar em mim. Porque quando você pensa, para... Você precisa meditar, tá bom, aí você para e respira. Aí começa a vir um monte de pensamento. Agora, quando você tá fazendo uma prática que tem uma bola, agora para e respira na bola. Eu tenho alguma coisa para prestar atenção. É muito diferente. Por isso que muita gente que não era adepta de meditação, com o Moviflow, nossa, agora eu consigo fazer esse tipo de aula. Não é chato. Porque a coisa do meditar parece que é boring, que é chato, que é tedioso. Mas com a bola, com a música, isso fica muito mais legal. Então, esse é o segundo princípio. Terceiro, o princípio dos caminhos. A gente veio de uma era que abdominal resolvia todos os problemas
da vida, né? Ó, a pessoa se identificando aqui, Sim. né? Dando risada. Tá com dor no dedinho do pé, faz abdominal que passa. Tá com Sim. dor de cabeça, faz abdominal que Verdade. passa. Uma postura abdominal fraco, é claro. Sim. Só que aconteceu. Isso era antes do smartphone, né? Que a gente tinha, justamente, quem dançou é o Chuck, tinha a bunda empinada. Aí sim fazia sentido ativar o abdômen, porque realmente o abdômen estava muito projetado, Sim. né? Bumbum muito para trás. Agora, como aqui a gente tá, a maioria das pessoas, bumbum para dentro, ó. Eu falo que é a bundinha de urso. Cofrinho fechado aqui, ó. Aham. Tudo aqui, ó. É. Né? Aí o que acontece? A gente tem que justamente fazer o oposto. A gente precisa esticar Abrir, o aham. abdômen. Você não fica, depois de gravar o podcast aqui, toda rígida aqui Nossa, na frente? Você não fica alongar. assim? Sim, sim. Você me alongar, pra você esticar. E aí, o que acontece? Eu, depois que comecei a estudar face, entender que a gente não precisa trabalhar tanto o abdômen, que ele precisa ser forte e flexível, eu comecei a trabalhar de fora para dentro. Então, na minha aula, você trabalha mãos, pés, você estimula as extremidades antes de trabalhar o centro. E o meu abdômen se tornou muito mais forte e flexível do que antes, que eu ficava ali forçando fazer abdominal. E eu odiava fazer abdominal. Óbvio, minha coluna não mexia. Você que não gosta de fazer abdominal é porque a sua coluna não mexe, a sua face tá tão grudada que você não gosta. É dolorido. Sim. Só que você não faz só abdominal deitado no chão, levantando o tronco. Se você aprende a fazer flexões, extensões em outras posições, torção, trabalha muito mais o abdômen do que o abdominal reto. Né? Então, tem várias formas de a gente trabalhar o abdômen. Foi isso que eu descobri. E fora isso, tem uma comunicação. Uhum. Nesse meio do caminho, eu encontrei uma PNL Trainer que me ajudou a entender que eu falava bem, mas eu não era assertiva. Muitas vezes eu era prolixa, muitas vezes eu usava palavras boicotadoras e negativas, e aí eu conheci a programação neurolinguística. Foi um divisor de águas também na minha vida, porque eu realmente entendi que as palavras têm muito poder. E quando você estuda a fáscia, o jeito que você fala mais com a fáscia ou não. E se a gente prestar atenção nos nossos mentores, provavelmente eles tinham uma projeção de voz diferente, e eles tinham palavras diferentes no vocabulário de forma empírica. E eu até tinha também. Só que quando você compreende o jeito de falar mais assertivo e você entende como você funciona e começa a filtrar as palavras negativas do seu vocabulário e entender que uma comunicação melhor também ajuda no processo do movimento, nossa, aí deslanchou. As pessoas começaram a falar, Fê, o que aconteceu com você? Foi uma virada de chave. Então, eu trago também uma comunicação mais gentil, mais acolhedora, que é um vocabulário que a fáscia, que os transtornos mentais precisam. Não adianta a gente querer ajudar alguém que está com transtorno mental e você falar para ela, não faça isso, faça aquilo. Fala o que você quer que ela faça, né? Ou então você julgar sem querer, às vezes você faz de forma inconsciente, ou você leva os seus padrões das suas crenças, da sua lente para a vida da pessoa. Claro. É de você entender e realmente se colocar no lugar do outro e fazer uma escuta ativa. Então, o PNL me ajudou muito com isso. Eu era muito impositiva, né? E você ser assertiva, persuasiva, é diferente de você ser impositiva ou ser manipuladora, né? Então, mudou muito. Então, esse é o terceiro princípio. E o quarto e último é a fluidez, que é o estar presente, é fazer sequências. E aí, curioso, a Tawane, né? Ela me perguntou, o que eu posso fazer para dor na... O que você perguntou, Tawane? Dor de corredor. E é muito comum. Fê, tô com dor na lombar. O pessoal olha pra mim e fala, a Fê vai resolver a minha dor na lombar. Ela fala, então, vai resolver a minha dor do corredor. E a gente fica sempre em busca do exercício. Não tem um exercício único que vai resolver a dor do corredor, ou a dor na lombar, ou o burnout, ou a ansiedade, ou a depressão. São uma série de coisas. E aí, o que eu percebi, tem um padrão na atividade física, seja do fisioterapeuta, do educador físico, que é de fazer exercícios isolados. E o que realmente resgata movimento, a vida é fluida. A gente tá sempre numa dança harmônica. E a gente tá ficando cada vez mais doente por a gente ficar muito parado. Então, se você faz exercícios que são muito parados, muito isolados, você não tem a fluidez da vida. Você perde essa fluidez. E a gente já perdeu demais. Então, você precisa fazer sequências. E por que quem vem da dança tem essa facilidade? Porque a gente trabalha sequências. Você não chega numa aula de dança e faz exercício para tal coisa. São sempre sequências. O trabalho do dançarino para se preparar para algo são baseados em sequências, mas aí vem os profissionais mais tradicionais e eles fazem muitas coisas segmentadas. Então, aí muita gente fala para mim, mas eu trabalho com olhar global. Aí quando eu vou ver a aula da pessoa no Instagram, ela faz uma salada mista,
pendura pra lá, e desce, aí sobe, aí faz aquilo, aí pega o rolinho, aí pega a bola, pega não sei o quê. Vira uma zona que parece que bota tudo no liquidificador, aí você pergunta pro E profissional, mistura tudo. o que melhorou? O profissional nem sabe, porque ele misturou tanta coisa que ele não sabe. Porque justamente ele não sabe da liga. Então, o Moviflow é um método que tá pronto. As pessoas, elas precisam fazer uma aula inteira. Elas têm lá pronta uma sequência inteira. Então, o que melhora a dor lombar? Uma sequência, é uma aula de Moviflow que ali no meio vai ter alguma intenção que vai melhorar a dor lombar. Mas pensando que a face ela é integrada, muitas vezes a dor lombar tá ligado com o seu pé. Ou a dor lombar tá ligada com a sua cervical. Ou a dor do corredor pode ser, muitas vezes, por conta de um assoalho pélvico que está rígido. Às vezes você tem incontinência urinária, dor na relação sexual, incontinência ou continência fecal, tem problema no intestino, isso pode afetar também o seu pé. Então, a mandíbula muito presa, às vezes você tem problema de ATM, e aí seu assoalho pélvico está com alguma questão, ou o seu pé também. Então, a sua mão pode estar acarretando a sua respiração. Então, não tem como eu passar um exercício que resolve X coisa. Tanto que se alguém entrar no meu Instagram, lá no Moviflow, vai ver que eu não dou exercício para. Tá. Eu sempre passo sequências para, né? Pra pessoa experimentar. Então, tem gente que compra a bolinha e vai experimentando. Que é maravilhosa essa que, bolinha. aliás, é maravilhosa. A bolinha é tudo de bom. Sim. Eu tenho algumas em casa. Agora, eu queria trazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Você falou que ali, quando você começou com o teu problema de dor lombar, dor de coluna, cervical e tal, o médico disse para você, escute o seu corpo, né? E isso é uma coisa, Fê, que eu falo bastante quando... acho que meu trabalho todo na internet, todas as minhas redes, palestras e no consultório também, eu reforço, bato muito nessa tecla. Ouça o teu corpo. A gente tem sinais o tempo inteiro. Dores de cabeça, insônia, perda de memória, queda de cabelo, doenças de pele, enfim. Ouça o teu corpo. O teu corpo, ele te dá sinais o tempo inteiro, né? E se você começa a ficar atento, isso vai prevenir uma série de doenças físicas e mentais. Quais mentais? Depressão, burnout, ansiedade e por aí vai, né? Então, eu queria saber, assim, hoje você é alguém... empresária, eu sei que você cuida de um monte de coisa, você é alguém que aprendeu a escutar o seu corpo? Sim, aprendi. E o estímulo da face em especial, ele te dá um refinamento. É como se eu percebesse os microsinais. E eu costumo falar que dor é bom. Que bom que você sente. Porque a maior parte das pessoas, quando falam que estão com dor e alguém que quer te ajudar e te dar um conselho, ela fala assim... algumas dores você tem que se acostumar. Ou então, isso é da idade. É assim mesmo. Quando envelhece, você fica com dor. Esse é o pior conselho que você pode dar para essa pessoa. A dor é um aviso de que algo não está bem. E dor não é frescura. As pessoas falam muito que dor é frescura. E ter dor não é normal. Exato. Nessa linha do que você está dizendo, né, que eu falo, ter dor não é normal. Então, assim, o pessoal chega no consultório, eu tô com aquela dor de cabeça normal. Mas como assim? Que dor de cabeça que é normal, meu povo? Dor de cabeça normal não existe. Tudo bem, você pode ter uma dor de cabeça que você até já se acostumou. Que para você ela é comum. Você está acostumado. Mas ela não é normal, quer dizer, ela pode não ser nada grave no sentido de você não ter um tumor, você não ter um AVC, você não tem uma trombose venosa, não tem um coágulo no cérebro, nada disso. Mas se essa dor ela é constante, ela é frequente, ela tá te incomodando, a gente precisa olhar para essa dor, cara pálida. Exatamente. Entendeu? Não tem dor normal. E aí eu ouço muito isso de pacientes, até de profissionais de saúde. Dor normal, a dor do dia a dia. Que dor do dia a dia? Nós não fomos feitos para sofrer com dor, né? Exato. E aí muitos profissionais da saúde falam isso porque eles são os profissionais mais doentes, né? E aí eles, por não se cuidarem, eles normalizam o anormal neles e normalizam no paciente. E isso é um problema muito grande que eu vejo, né? Então, primeira coisa, profissionais da saúde, que eu sei que tem muitos seguidores seus aqui, cuida de você. Se você quer cuidar bem do outro, você tem que cuidar de você. Então, você tem que estar em contato com
você, antes de você cuidar do outro. Então, às vezes, esse problema da escuta do profissional da saúde é porque ele não tá se escutando. Então, ele vai... Normal. E o se acostumar com a dor é a pior coisa. É a pior coisa que pode acontecer. Porque chegou num ponto que eu comecei a me acostumar também com a minha dor. Eu comecei a ficar tão rígida. E aí, o que acontece é, quando você faz algum tipo de aula ou método como o meu, você não vai resolver todas as dores em uma aula, mas você resolve os principais sintomas em uma aula. Isso eu posso te garantir, porque é muito diferente. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, em uma aula eu já tô assim, muito melhor. E às vezes as pessoas acham que é só fazer uma vez. Não, esse daqui é como se fosse uma primeira Novalgina que vai tirar aqueles primeiros sintomas, só que a gente vai começar a descascar uma cebola. E você deve pegar muito isso no consultório, né? Poxa, mas eu tava com isso, agora apareceu isso. É porque você acostumou, você foi deixando tanta coisa ao longo da sua história. E lembra que eu falei que a face conta a história, Ana? Você vai descascando a cebola dos anos da sua vida, quando você trabalha com fáscia. Então, a dor de cabeça hoje pode ser de uma respiração curta, de uma emoção que você guardou, que você não falou, algo que você não colocou para fora, que vem de uma incontinência urinária que veio depois da gestação, de uma gestação que, de repente, você teve alguma complicação e aí você ficou com esse problema. Enfim, sua incontinência urinária vem porque você fazia muito esforço antes, porque justamente quando você tinha 10 anos, você fraturou o dedinho do pé e isso mudou sua pisada. Então, é de trás pra frente. Exato. Então, você vai descascando a cebola. Só pra também exemplificar o que aconteceu comigo, esse final de semana eu tava caminhando com meu marido, e aí, sabe quando você desce da calçada e vai pra rua? Aí eu dei uma viradinha no pé. E ali eu tive certeza de que minha face tava super resiliente. A face é um tecido resiliente, que se molda. E se você trabalhar ela com frequência, você tá sempre em estado de prontidão pra relaxar ou ir pra ação. E aí, o que aconteceu aqui? Minha face, ela foi responsiva. Ela age como um airbag. Ela agiu como um airbag. E eu virei o pé e apoiei no pé oposto e não caí. Como que as pessoas que não treinam fáscia caem? Com a mão e vira, acaba batendo o ombro. E além de virar o pé, ela ganha algum problema no ombro. Normalmente, né? O que aconteceu? Minha face absorveu aquilo. E aí, depois, sabe o que deu em mim? Dor de cabeça. Só que por eu conhecer meu corpo e saber que eu não tenho tendência a ter dor de cabeça, não é algo comum... Na hora eu liguei, é porque meu corpo protegeu, dissipou, quando a fáscia tá bem treinada, ela dissipa a tensão e você não tem um impacto local, você tem um impacto global que dissipa e dissipa a longa distância. Meu marido falou assim, toma um remédio, eu falei, eu não vou tomar remédio, é por conta disso que eu tô com dor. Antes, o que eu faria? Eu tomaria já um remédio. Aí, o que eu ia fazer? Mascarar a dor. Se eu mascarasse a dor e não sentisse aquela dor, que eu sabia que não era nada demais, aquilo poderia... me proteger da sensação, mas não ia resolver a questão. Porque aquilo era um sinal de que algo aconteceu, que que nesse caso foi um trauma, foi uma coisa pontual, que você sabia e tinha começo, meio e fim. Agora, o que as pessoas fazem é se entupir de analgésico, tem ali aquela dor normal, fica tomando analgésico, monte, vive com a bolsa cheia de tudo quanto é tipo de remédio e não olham para aquela dor. E muitas vezes, eu não vou fazer mais, não vou fazer exercício, eu preciso descansar. O que eu fiz no dia seguinte? Eu fui andar de novo. Sim. E aí eu fiquei ótima. Entende? Então, o escutar é muito isso, é realmente ficar ligada com os sinais, ter ferramentas e métodos que podem me auxiliar, que tanto eu posso ser guiada por alguém, como eu tenho autonomia. Então, uma coisa que quando eu desenvolvi, eu sempre procurei muito criar um método que a pessoa pudesse fazer sozinha, que ela não ficasse refém de um profissional. Porque se você não tiver autorresponsabilidade de cuidar de você, não terceirize para um profissional da saúde. A não ser que você tenha muita grana e tempo para fazer todo dia com um profissional. E eu sei que mesmo os empresários, eu sei porque eu dou aula para empresários, eles também, mesmo tendo dinheiro, eles não têm como ter não conseguem ter um profissional disponível. Agenda, lógico. Então, se você não for autorresponsável, se você não tiver ferramentas para você se cuidar sozinho, não tem como. E hoje, Ana, o que eu vejo? Se a gente não fizer movimento todo dia, pelo menos um pouco, a coisa fica muito séria. E às vezes muitas coisas que eles vão nos consultórios dos médicos seriam resolvidas se a pessoa se mexesse. E ficar de repouso é no último do último caso, né? A gente mesmo quando hoje, os profissionais que são mais atualizados
saiu da cirurgia, no dia seguinte já tá fazendo movimento com uma físio ou com uma educadora física. Hoje eles não têm tanto preconceito com o educador. Então a gente consegue já trabalhar rápido, né? Algumas alunas minhas que eu ainda atendo muito pouco hoje em dia, que eu sou muito mais voltada para a escola de formação, né, dos profissionais. Mas os poucos alunos que eu tenho passaram por questões de cirurgias nesse meio do caminho e os médicos ficam chocados como as minhas alunas, mesmo quando eventualmente precisam fazer algum procedimento, a recuperação é muito rápida. Então esse tipo de treinamento, ele é uma prevenção. Sim. Além de ser um tratamento, de ser uma forma de você fazer manutenção de saúde, te previne de muitas coisas. Me preveniu de virar o pé e me esborrachar no chão. Preveniu de muitas alunas minhas, elas não terem complicações em cirurgias necessárias. E entre tantas outras coisas, pessoas que são atletas que eu já atendi, que eu atendo, profissionais também que atendem atletas. Então, ajuda muito nisso. Muito. E a gente consegue ter essa autonomia com esse autocuidado. Você tem uma bolinha, você conhece algumas sequências, porque não é exercício, é sequência, e você consegue fazer em qualquer lugar. Então, a gente conseguiria fazer aqui na cadeira, conseguiria fazer no chão, em pé, sentado, enfim, tem muitas formas de você fazer. É uma variedade muito grande. Então, não tem desculpa, sabe, Ana, hoje em dia? Não tem mesmo. A Fê, quando me apresentou o método MoveFlow, a gente fez online e eu fiz na cadeira de casa e ela me mandou a bolinha. E aí a gente fez, foi maravilhoso, uns cheirinhos também. Tinha que... é maravilhoso. Verdade, adorei. Outra coisa que ajuda muito no ambiente, a coisa do cheiro também, a gente usa. Da outra, é outra vibe. Outra vibe, maravilhoso, maravilhoso. Fê, meu amor, infelizmente a gente tá acabando. Muita peninha. Mas eu queria que você deixasse aqui um recado final, os teus contatos, aonde o pessoal te encontra, se você faz atendimento de clientes que queiram o método MoveFlow, ou se só você está nessa questão de formar profissionais, porque eu sei que você tem uma escola de formação, mas enfim, deixa aqui o teu recado. Bem, pessoal que quer praticar o MoveFlow, entra no moveflow.com.br, que é o site, você pode adquirir uma bolinha, compra uma azul, a gente tem lá outras, só que o kit completo a gente recomenda que o profissional que faz a formação só adquira, porque ele vai saber como usar, mas nas plataformas que a gente tem, até mesmo no YouTube tem alguns vídeos gratuitos, no Instagram, @moveflow.com.br, @move.flow, a gente tem vários vídeos, várias dicas para você praticar, e tem uma plataforma que é para consumidor final, você que seja sedentário, até já é um atleta, mas quer adicionar o treino da fáscia, que é o MoveFlow 1% todo dia, que são aulas curtas de 10, 20, 30 minutos, que aí você com uma bolinha igual a essa, você consegue fazer uma infinidade de exercícios. Acho que já tem umas 80 aulas gravadas. É um aplicativo ou é um site? É um site, por enquanto, mas vai virar aplicativo até o final do ano. Então, isso é para você que quer praticar. Até mesmo os profissionais, mesmo que você não queira, de repente, estudar isso, cuida de você. Vai ser muito bom para você. E você que é profissional da área do movimento, principalmente, profissional de educação física, fisioterapeuta, professor de yoga, professor de dança, terapeuta holístico, terapeuta manual, que quer sair da maca e ir para o movimento, a gente tem as formações do método MoveFlow. Que são incríveis. Que são formações bem aprofundadas, é o método pioneiro de face em movimento do Brasil. Então, a gente tem outros métodos, mas que foram todos criados fora do Brasil. Então, criado por uma brasileira, né? Made in Brasil. Reconhecido internacionalmente, diga-se de passagem, porque a Fê, assim, essa humildade toda, mas essa mulher é feríssima. Obrigada. Já palestrei em vários congressos de fáscia, então tenho aí o privilégio de estar nos melhores congressos. Uns quilômetros rodados, né, amiga? Alguns quilômetros rodados também, já dei curso fora do Brasil, enfim, essa parte deixa para uma segunda parte. Então, você que é profissional, se interessou pela técnica, aí a gente ensina não só com essa bola, mas tem um kit todo completo, tem material didático, é tudo apostilado, é muito bem estruturado, a gente fala que é uma experiência, além de tudo, você vai cuidar de você e vai cuidar do outro. Então, lá no site você tem todas as informações para poder saber mais sobre o MoveFlow. Maravilhosa, linda, obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, por dividir tanto conhecimento aqui com a gente. Eu tenho certeza que você adorou esse episódio. Obrigada mesmo, meu amor. Se você gostou, assim como eu, curte aqui, já ativa o sininho para que você seja lembrado sempre que tiver um próximo episódio, compartilha com todo mundo e eu te vejo na semana que vem.